Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós chamamos de todo o nosso coração. Queremos te pedir, Senhor, que tu aceite esse momento aqui como um momento de entregarmos os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma, nosso corpo, tudo a Ti, buscando estudar e compreender a Tua palavra. Quão enriquecedor tem sido para nós todos aqui, Senhor, aprender acerca desse tema. Humildemente nos chegamos ao pé da cruz, de joelhos, reconhecendo quão incapazes nós somos, mas reconhecendo quanta sabedoria podemos adquirir quando nos aproximamos de Ti, Senhor. Fica conosco, que nós possamos deixar de lado o que se passou nessa semana, nas semanas anteriores, que nós possamos deixar de lado os compromissos da semana que vai se iniciar, que nós possamos realmente estar aqui, plenos na Tua presença e desfrutar desse estudo. Amém. Bom, quem se lembra na semana passada, nós fizemos primeiro uma abordagem falando sobre a questão de... Quero compreender qual é a forma, qual é o formato que eu consigo identificar aquela visão tradicional cristã de que eu tenho que conseguir identificar a vontade individual de Deus para a minha vida. Conseguir identificar o que Deus espera que eu faça em todas as áreas. Como se Ele já tem um mapa pronto, Ele já tem uma rota pronta, já está tudo desenhado lá e eu tenho que fazer essa leitura. Então, primeiro a gente fez uma abordagem falando sobre os cuidados que eu tenho que ter, os erros que eu posso seguir fazendo uma leitura errada. Então era lá a questão de considerar que Deus vai me passar um conteúdo programático, que Ele vai me passar toda uma referência, imaginar que é somente para missionários biônicos, a gente fez aquela abordagem toda. Que mais? Que eu tenho que ser um cristão maduro. Que mais a gente abordou? Quem lembra? Que é só para decisões muito complexas e muito difíceis. Então assim, nós eliminamos esses erros para que agora a gente faça um estudo. E aí hoje eu vou devagar, porque a gente vai pensar juntos sobre o que está sendo dito, tá bom? Então assim, na semana passada, no finalzinho da aula, nós começamos a discutir o que é que na visão tradicional traz como orientação para a forma correta de eu conseguir compreender essa vontade. Na semana passada nós começamos com o primeiro tópico, que foi a palavra. E daí não tem erro nenhum. Realmente a palavra de Deus tem que ser o nosso norte. É através da palavra de Deus que eu vou ter que permear todas as decisões da minha vida. Não tem problema. Mas a gente tem que tomar cuidado sobre que aspecto? Como é que eu vou fazer uso das Escrituras? Então, gente, aquela história de tipo, ai Senhor, fala comigo, de repente você abre lá as Escrituras, pega um versículo, é isso que o Senhor quer. De repente você pega lá o texto que fala que Judas se enforcou. Nossa, o Senhor quer que eu me... Então assim, isso não existe. Isso não existe. A Bíblia não é um oráculo, a Bíblia não é um mecanismo de você jogar cartas, búzios, não é isso. A palavra de Deus não deve ser usada desta forma. Mas em uma dada situação da minha vida, puxa, eu fiz um estudo e a palavra me revelou algo. Sim. Eu posso fazer um estudo para compreender sobre uma dada circunstância da minha vida e o Senhor me revelar a sua vontade, como por exemplo, eu me lembro que há alguns anos atrás, numa época em que no contexto pessoal havia algo que estava nos incomodando muito enquanto família, a minha e a Laís,
E havia uma decisão a ser tomada. A gente não sabia como fazer. E senhores, oramos. E passa tempo. E aquela situação que já era angustiante, continuou sendo angustiante. Em alguns momentos piorava. E aí, passado um bom tempo, e estuda e vê. Aí eu conversando com a Laís, ela falou assim: Ricardo, eu estou muito incomodado, porque olha, não tenho resposta nenhuma. Só que naquele dia, eu tinha feito um estudo que ele falava acerca do fato de você depositar toda a tua confiança no Senhor. E a ficha caiu. Eu olhei para ela e falei assim: tá aí a resposta. Ela falou: mas como assim tá aí a resposta? A ausência da resposta é uma resposta. Talvez o que a gente está sabendo compreender aqui é que o Senhor está falando o seguinte: viu? Deixa isso de lado. Confia em mim. Isso está tomando muito espaço no teu coração, na tua mente, na tua vida, na tua família, no teu espaço. Isso estava trazendo tanto incômodo. E aí vem a seguinte visão na cabeça, né? Quem que é soberano aqui? Quem é que deve ocupar teu tempo, a tua mente? Foi nós descansarmos nisso. Não deu prazo de um mês, tudo se resolveu. E, gente, de uma forma espetacular, que eu usufruo dos benefícios até hoje. Então, a palavra pode te revelar sobre a forma como realmente você deve interpretar o teu relacionamento com Deus e a tua vida pessoal, as decisões, mas nunca usar a palavra num formato de que ela vai te dar uma resposta momentânea. Alguma coisa a ser feita ali, como se fosse... Então a gente tem que ter muita responsabilidade. O próximo ponto agora, primeiro foi a palavra de Deus, agora a gente fala sobre circunstâncias. E aqui a gente vai ter que gastar um tempinho e ter um certo cuidado. Eu vou ter que passar esse slide e o outro, trazendo a visão tradicional, e depois a gente vai voltar e fazer uma discussão mais clara sobre isso. Quando, dentro desse ambiente, eles falam sobre a questão das circunstâncias, olha a situação. A visão é que você tem por obrigação saber reconhecer a forma como Deus quer falar contigo através das circunstâncias. Deus é soberano. E Deus vai agir na tua vida e nos eventos que se sucedem à tua volta, de tal forma que isso você deve ser capaz de fazer essa leitura, enxergar isso e tomar as decisões. E eles se apoiam numa condição talvez de portas abertas, portas fechadas. Então, por exemplo, você está estudando para um concurso, você é formado em tal área e você identifica que, puxa, eu vou me dedicar a fazer um concurso para poder seguir uma carreira pública ou dentro de uma empresa privada ou estatal, sei lá. Você se empenha em fazer, estudar e se dedica nisso, presta o concurso e não dá certo, presta o concurso e não dá certo, presta de novo, não dá certo, aí chega a quarta vez, não dá certo. E aí, se eu for seguir essa visão, a ideia que você pode ter é a seguinte: poxa vida, as portas não estão se abrindo. Talvez não seja isso que o Senhor quer. Eles se apoiam em alguns textos. Então, por exemplo, nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9.
mas permaneci em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários. Eles olham para um versículo desse e falam assim, ó, tá vendo? Paulo era capaz de enxergar as circunstâncias, as portas que se abriam. Perceba que eu tenho aqui 2 versículos isolados. Esse é o primeiro ponto. Outro. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Está vendo? Porta. A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Então, eles enxergam nesses 2 versículos, nesses dois textos bíblicos, uma visão de que o Senhor trabalha com esse mecanismo de portas abertas, portas fechadas, e vai te conduzindo, e você tem que ser capaz de fazer essa leitura. E mais, você pode pegar e dizer, mas tá, aonde se apoia isso? Aí eles trazem um contexto de que quem nos dá a capacidade de enxergar isso, compreender isso, é o próprio Espírito Santo. Veja, não está errado. O Espírito Santo habita em nós, e se você viver uma vida de acordo, não entristecer, não afastar o Espírito Santo, ele vai agir na tua vida. Mas aí ele se apoia em 2 textos bíblicos. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, além de eu ter que identificar isso, eu tenho que conseguir ouvir o que o Espírito Santo tem para me dizer. E em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Senhores, esse é o problema de fazer. Lembra que a gente acabou de falar da Bíblia? De fazer um uso das Escrituras de uma forma irresponsável. Texto fora de contexto. E pior é você fazer uma leitura dessa e criar uma doutrina. Vamos voltar? Quando a gente vê aqui em 1 Coríntios, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Paulo sempre planejou todas as viagens dele. Paulo sempre estudou para todos os lugares que ele deveria ir. Paulo sempre teve o cuidado de pensar qual era a rota. Existem textos que você vai ver lá que ele sabia que naquele lugar a palavra não poderia ser pregada dentro da cidade, e ele foi descobrir onde era o local que os judeus se reuniam perto do rio para adorar o Senhor. Ou ele identificava onde era uma sinagoga. Ou então, para ir para Tessalônica, ele antes foi buscar saber o que estava se passando lá e descobriu que um dos problemas era que os homens eram folgados. Não eram muito dados a trabalho. E ainda havia um contexto do pessoal ir na casa do irmão, né? Fazer a visita na hora do almoço. Sabe o que Paulo fez? Antes de pregar ali, ele foi buscar um emprego, um trabalho para fazer Tenda. Hã? Tenda? Tendas, não é isso? Ele foi buscar um trabalho. Para que quando ele fosse pregar a palavra ali, ele tivesse autoridade de exortar e falar assim, você tem que trabalhar. E ali naquele momento cabe o texto de se você não trabalha, não coma. E ali naquele contexto ele exortou o seguinte, se você não cuida dos teus, você é pior de todos. É responsabilidade tua ter que trabalhar para prover e cuidar da tua família. Então quando ele fala isso aqui, não é uma porta que se abriu, uma coisa milagrosa, ele acordou. Não. Ele pegou e falou assim, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora.
De repente, alguma informação ele teve privilegiado, ou foi pesquisar, ou estudou e falou assim, olha, se eu for para esse campo, para essa cidade, para essa região, eu tenho agora tudo favorável para isso. É estudo. Não é uma questão circunstancial de fazer a leitura da vontade soberana de Deus. E lembra que nós falamos no início do nosso estudo. Senhores, a vontade soberana de Deus não te interessa. Se Ele quiser te usar, Ele usa. Não é a nossa responsabilidade compreender isso. O outro, ao mesmo tempo, orem. Aí sim, está correto. Orem. Mas olha o porquê. Também por nós. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. A fim de que possamos proclamar o quê? O mistério de Cristo. Ele está falando o seguinte, olha. Não é abrir uma porta para ele ali, mas é para que o Senhor prepare o terreno para que ele possa ir lá e falar do Evangelho. O foco não é ele. Então, a coisa começa a sair do eixo quando você começa a enxergar que não é uma decisão pessoal. Não é o curso que Paulo quer fazer, a profissão que ele quer exercer. Tudo tem um enfoque de ser totalmente submisso e entregue à obra, para o serviço do Senhor. É óbvio que você vai ter sucesso. Não é uma questão de ver portas abertas ou portas fechadas. E no outro, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E João 16, 13. Aliás, faz o seguinte. Abre para mim João capítulo 16. Para não ficar só na situação do que é dito e a gente compreender isso perfeitamente. Lembra que eu falei agora há pouco? Texto fora de contexto. João 16, 13. Então a gente vai ler João de 5 a 16. Tá? João capítulo 16, versículos de 5 a 16. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Quem é o conselheiro? Perfeito. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, olha a função dele. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que eu falei que antes de iniciar o estudo de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho? A ficha, quando caiu para ele, não foi ele, foi o Espírito. Do pecado, versículo 9, perdão. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque olha a função do Espírito Santo, para convencer do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. O voo para o Pai é o sacrifício dele, da justiça. Ele ia morrer na cruz para nos dar a justificação dos nossos pecados. Depois segue. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eventos futuros. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar. Mas quando... Aí vem o versículo 13 que a gente está lendo aqui isolado. Ó. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá
do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais me verão de novo. Então, olhando esse contexto, o que é que nós estamos lendo aqui? O que está sendo dito? Olha, eu estou com vocês, mas eu vou embora. Estava preparando os discípulos. E olha, depois que eu for embora, o Espírito Santo vai habitar em vocês, para que vocês possam dar continuidade ao que eu ensinei vocês, ao que eu caminhei com vocês. O objetivo não é uma questão de fazer uma leitura de circunstâncias para a minha vida. Ele falou assim, o Espírito Santo vai vir, e o Espírito Santo vem para isso. Vem para te convencer do pecado, vem para te chamar a atenção, vem para te dar sabedoria para você dentro de uma obra, de um serviço. E veja, dentro do serviço você pode ter dificuldades. Ah, mas estamos com irmãos da igreja, né? Como se chegasse aqui e tivesse um monte de anjinho com auréola. Não, você vai ter dificuldade. E o Senhor vai saber agir, porque às vezes são nessas dificuldades, é como se nós fôssemos dentro do ambiente da igreja, vários porcos espinhos. Então há um momento que a gente tem que se juntar e se unir, mas pica, dói, porque tem espinho. Aí afasta um pouco, cresce, amadurece, volta, mas assim, para manter aquecido esse ambiente isso é necessário. Então, a ação do Espírito é para nos dar a capacidade de convencer, de falar da verdade, da justiça. O Espírito Santo não vem para ser meu, perdão Senhor de eu falar desse jeito, né? Mas um parceiro, um amigão do peito. Quando nós lemos em Romanos, ainda é pior. Vamos lá em Romanos, capítulo 8. Aqui ele traz isolado somente o versículo 14. Mas vamos ler Romanos 8, de 11 a 14. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Presta atenção no 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer aos atos do corpo, viverão. E aí vem o versículo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é que está sendo dito aqui? Qual é a mensagem? Está dizendo que o Espírito vai me guiar dia a dia? Ah, vem aqui, vem para cá, vai para lá. Aqui é uma exortação, texto fora de contexto. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês receberam a mensagem. Vocês não têm mais que viver segundo a carne. Na realidade, você tem uma luta a ser enfrentada. E ainda coloca em xeque. Se você é guiado pelo Espírito, é porque você é filho de Deus. Se você é filho de Deus e o Espírito habita em você, não tem como você viver satisfazendo os desejos da carne. Agora, é uma luta, não tem como. Se você ler Romanos 7, Paulo mesmo fala da batalha. Fala assim, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é isso que eu faço. Ele mostra essa luta que existe, sim. Mas eu posso contar com o Espírito Santo. De que forma? Optando, buscando, desejando viver segundo o Espírito. Com o Espírito. Em intimidade com Deus. Ah, eu não peco mais? Peca.
Mas quanto mais a gente se aproximar de Deus, quanto mais a gente estiver perto da luz, mais chance você tem de não enfrentar o pecado, porque nós não conseguimos. Não queira dar uma de cristão espadachim, cavaleiro. Nós temos que fugir. Você entende como as escrituras são perfeitas? A orientação que nós temos, a gente tem que fugir. Por que você foge de alguma coisa? Porque é um perigo. Porque é para não enfrentar. Que mais? Porque é um risco. A gente leu o 14, o 15 explica bem. Lê para mim, por favor. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a batalha. Ele está dizendo, olha, você não tem mais como você viver escravo da carne, escravo do pecado. Esse espírito não veio para essa condição. Bom você ter falado isso. Também tem um outro contexto aqui, de João 16, quando ele fala essa abordagem, já não vou estar mais aqui com você, não. Leia aí em casa, se for possível, João 17, que é aí a hora que Jesus faz uma oração e intercede pelos discípulos. A parte mais linda de João 17 é que em um dado momento ele fala que ele ora por todos os que estavam com ele e por aqueles que ainda iriam conhecer a Cristo. Se sinta amado, porque lá ele orou por você e por mim. Olha a preocupação de Cristo e fala assim, eu já não vou estar mais aqui, Pai. Eu sei os pequeninos que eu vou deixar, eu sei a batalha que eles vão enfrentar. E é a nossa batalha do dia a dia. Não adianta. Realmente, que eu mostrei na semana passada, não tem missionário biônico, não tem super crente, não tem. Não tem. Cada um tem a sua luta. Tem uns que é numa área, outras na outra. E tem uns que é o pior. Tem uma batalha que nem ele sabe que ele tem. Por que eu disse que eu ia chamar a atenção para isso e tomar um certo cuidado? Porque, leia para mim 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Quem lê para mim? Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar preparados. Então, meu querido, não é só fazer a leitura de um versículo e ver o contexto, entender isso, assim, caiu a ficha. É muito mais amplo que isso. Assim como a gente viu nos textos anteriores, que a preocupação de Paulo, pedindo que orasse, fazendo estudo, fazendo planejamento, o objetivo era a expansão do ministério, a expansão da igreja, a expansão da obra. Nós temos essa responsabilidade. E às vezes, vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer um estudo rápido, pra você ver como é interessante isso. Não é a questão de você só saber algum texto bíblico, pegar e ler todo o capítulo. Às vezes é muito mais que isso. E aí eu te digo mais, é importante, ler para mim Salmos 1, a partir do versículo 1, vai até o 2, não precisa ir muito mais adiante. Não, pode seguir um pouquinho, Salmos capítulo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Ponto, só um pouquinho. Bem-aventurado, feliz é aquele que não se assenta com os perversos, não Detém no caminho dos pecadores, detém nos caminhos dos pecadores, não. se junta à roda dos zombadores. É muito parecido aqui com o que Paulo falou assim, você não tem mais como viver nessa condição diferente, você tem que se destacar, você tem que ser diferente.
Vê o 2. Porém, ó, Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quer responder à altura do que Pedro está te dizendo? Tem que estudar. Vamos imaginar aqui uma circunstância. A gente vai fazer um exercício mesmo. Quero que você abra 1 Samuel, capítulo 28. Vocês vão ter paciência hoje. 1 Samuel, capítulo 28. Engraçado que ontem eu tive uma situação e lembrei desse contexto aqui e falei, não, eu vou trazer para o estudo. Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. A gente vai ler dos versículos de 3 a 20. Ó, alguém lê para mim, devagar, eu vou parando, a gente vai marcando alguns pontos aqui, tá? A gente vai ler de 3 a 20. Quem lê? Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá. Ponto. Samuel era morto. Samuel era um profeta. Samuel era o profeta que no início foi o que ungiu Saul, foi o que depois foi buscar Davi. Já era morto, certo? Sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Ponto. Saul, ele como rei, tinha colocado uma lei, e era segundo a lei do Senhor. Você vai ver de que médios, necromantes, esse pessoal tudo desterrado, fora daqui, fora do meu reino. Se eu pegar alguém que vai fazer isso, vai ser punido. A gente está numa situação aqui agora em que Saul está prestes a enfrentar uma guerra contra os filisteus. Gente, se você for ver a história dos filisteus, os filisteus sempre foram bons de briga. O filisteu era aquele valentão do... Quem, na nossa época tinha muito disso, né? Do valentão no ginásio, né? Ele era bom de briga, ele sabia brigar. E ele estava com medo. Ele estava com medo. O que a palavra de Deus fala sobre o medo para o cristão? Onde não há o amor, onde há o amor não há medo. Existia uma condição de Saul. Primeiro, medo. Segue para mim, por gentileza. E muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ponto. Presta atenção. Se você acredita na palavra de Deus, se ela não é alegórica, ela é literal, está escrito aí. Deus não falava mais com Saul. Nem por urim, nem por tumim, nem por sonhos, nem por visões, por nada. Deus não falava mais com Saul. Sério. Então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. Ponto. Vai falar com uma médium. Em que condição que ele foi? Disfarçado. Ele foi numa condição de mentira. Ele estava ocultando a verdade. Bom, gente, para um bom entendedor aqui, uma condição de total pecado. Tudo errado. Segue. De noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Ponto. Necromancia é falar com os mortos.
Aí, por que eu tenho que saber disso, Ricardo? Porque um dia você pode se deparar com um espírita e ele usa esse texto aqui para defender que você pode falar com os mortos. Ah, mas na tua Bíblia está escrito lá. Segue. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Ponto. Tá vendo? Lá em cima falou. Já tinha uma lei. E existe mesmo. Não pode consultar as pessoas. E ela falou assim, você sabe que não pode. Segue, por favor. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Meu Deus, para. Saul fez o quê? Jurou pelo Senhor. Ele, além de fazer tudo isso, ele ainda valida o nome do Senhor. Segue. tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Nossa. Vendo a mulher a Samuel... Ponto. Ele queria falar com quem? Samuel. Pai do céu. Vamos lá. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Ponto. Ela falou assim: vejo Samuel vindo, subindo da terra. Tem outras versões que não fala Deus, usam outro termo. Alguém tem aí? Vejo um ser. Vejo um ser. É, o Deus que está aqui está em minúsculo. Está em minúsculo. É, Tá, com tá isso bom. de Deus, É que né? é ruim usar esse. Mas tá certo, tá em minúsculo. Vai lá. Então eu vejo um ser. A médium. Cadê a médium? Ela sumiu daqui. Aí, ó. Ah, tá aqui. A médium continua aqui. A médium. Vai. Agora vocês esperam. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, Ponto. Duas coisas. Vem subindo. Quem sobe vem de onde? De baixo. Quem sobe vem de baixo. Segundo, teve a confirmação que era Samuel? Não. Saul presumiu. Saul presumiu. Mas por que presumiu? Estava com medo, estava acuado. E quando você está numa condição de medo, estresse, pressão, você não raciocina direito. E aí é o erro de você ser guiado por você, porque você começa a enxergar aquilo que você quer enxergar. Sério. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por isso então te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então assim, olha, estou te chamando para o seguinte: Deus não fala mais comigo de jeito nenhum. O Espírito fala para ele: o que você quer falar comigo? Ele confirma. Deus não fala mais comigo de jeito nenhum. Sério. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Ponto. Olha só. Aqui o que ele fala é uma verdade. Ok? E aí você lê esse texto e fala assim: mas poxa, o que ele está falando aqui é Samuel. Realmente Samuel tinha dito lá atrás. Ele falou assim: o que está acontecendo aqui foi o que eu já tinha dito para você. Ele não está adivinhando nada, ele está falando de coisas que já se sucederam. A gente está falando de um meio espiritual, que já está começando ruim porque começou vindo lá de baixo.
Tá certo? Então, assim, existe do que foi dito uma certa verdade. Eu vou até colocar aqui meia verdade. Vai, segue. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus Ponto. filhos... Aqui, pronto. Aí começa. O Senhor entregará a Israel, e ele fala, é um profeta dizendo, amanhã. Segue. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ponto. Saul mais filhos estarão comigo. Segue. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito, caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Qual versículo que você está? 20. Isso. E aí para aí, né? Excelente. Muito bem. Bom, aí eu preciso resolver essa questão. Se eu for ler o capítulo todo, o capítulo anterior, ou o próximo capítulo, não me resolve a situação. Daí vem a importância de Salmos 1, de meditar na palavra de dia e de noite, e de conhecer. Vamos então matar essa questão aqui, vocês vão responder para mim, se era Samuel ou se não era. Tá bom? Então vamos lá. Alguém lê para mim Levítico 20, versículo 27. Levítico 20, versículo 27. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado. O seu sangue cairá sobre ele. Ponto. Levítico. Estamos falando sobre a lei. Quem é que instituiu a lei? Deus. Deus está sendo muito claro. O homem ou a mulher que fizer. Até, vamos fazer mais um aqui. Deuteronômio 18, de 10 a 13. Deuteronômio 18, de 10 a 13. Pode ler. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete albores ou envolva-se com bruxaria. Lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de vocês. Tá bom. Se você tinha dúvida, que não é só necromante, aqui ele fala, já abre o leque. Feitiçaria, adivinhação, quem vai entregar filho por sacrifício. Gente, tudo isso é detestável ao Senhor. E, se você concorda comigo, o nosso Deus não se contradiz. O primeiro ponto é, Deus não utilizaria desse subterfúgio para dar uma mensagem para Saul. Primeiro ponto, Deus já não falava mais com Saul. E põe uma coisa na sua cabeça. Se uma hora Deus falar assim, quer viver em pecado? Vai. Ele não vai mais falar com você. Então, a lei invalida. Vamos trazer mais coisa para engrossar o caldo. Atos 16. Atos 16, versículos de 16 a 18. Atos 16, versículos de 16 a 18. Quem lê para mim?
Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito Ponto. saiu. Querido, espírito adivinhador, dava lucro, fazia adivinhações, falava, e foi atrás de Paulo. Esses homens falam a mensagem da verdade. Esses homens falam de Deus. Então assim, eu posso ter espíritos que se disfarçam, que manipulam, que agem de forma a parecer como se fosse. A gente já vai achar um outro texto pior ainda, em 1 Coríntios. Mas são espíritos que estão falando a verdade, uma meia verdade, porque o que vem dele não é bom. Porque ele pode até começar a falar isso. E aquilo que ele está falando, não está falando nada demais. Ele sabe o que estava acontecendo, ele sabe o que já tinha acontecido, ele sabe que Cristo já tinha morrido. Aliás, toda vez que os espíritos se depararam com Cristo, os próprios espíritos se ajoelham. Olha, às vezes é impressionante você ver a submissão, né, e a humilhação deles, e a gente não. Então eu posso ter espíritos que são enganadores. Aí Apocalipse ainda reforça o que a gente viu de Levítico e Deuteronômio. Abre lá em Apocalipse 21:8. Para você que talvez tenha dúvida ainda sobre esse tema de que Deus não aceitaria essa condição de uma médium. Apocalipse 21:8. Quem lê? Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os que são adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa é a segunda morte, gente. Vai chegar no final, médium, adorador, feitiçaria, mentiroso. Todos esses que estão falando do Senhor, em nome do Senhor aí, estão mentindo. Os imorais, os perversos. Gente, vai chegar um momento que Deus não vai mais. Né? Viu? Lago do fogo. Vai. Tem uma passagem, né, que fala que se você quer consultar esse tipo de gente, que Deus pode permitir para você se afundar mais ainda. Ou seja, que aí você vai crer de fato Como é que você seu nome? nunca mais vai... Tatiana. Tatiana, é bem isso. E mais, você sabe... Nunca mais converte. Vamos trazer para o nosso estudo de vontade? Isso se chama livre-arbítrio. Sabe o que eu sempre tenho falado? É através do livre-arbítrio, das decisões que eu tomo, que eu mostro o quão eu sou do Senhor. O quão eu honro Ele. Vou buscar? Ah, o Senhor não fala comigo, eu não estou achando nada na Bíblia. Fiquei sabendo que tem uma senhorinha ali lá que ela faz um... Como é que chama aquele negócio? Que joga... Benzer. Benzedeira. Benzedeira. Tomar passe. Aí ela pega lá uma folhinha, vai jogando água, não sei, e abraça e você sai de lá sabendo alguma coisa. Bom, mas não acabou por aqui. Olha só que interessante. Vai lá para Tiago, capítulo... Vocês vão ter intervalo, tá? Vamos só acabar esse estudo aqui. Eu prometo. Tiago, capítulo 1, de 16 a 18. Leia para mim. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Olha só, a gente foi para Levítico, Deuteronômio, vamos lá para Apocalipse, Atos, e agora você vai aí para... Ele diz que nada que é bom vem de onde? Vem de baixo. Vem de baixo.
De onde veio o Espírito? Subindo. É detalhe. Nada que é bom vem de baixo. Ah, mas tá, meia boca. Vamos lá, vamos trazer mais. Lucas 16, de 22 a 23. Lucas 16, de 22 a 23. Pode ler quem achou. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Ele estava onde? Embaixo. E viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Viu quem? Abraão e Lázaro. Onde que eles estavam? Pra cima, né? Segue. Era isso. Então tá bom, ajudou. Não segue mais não. Deixa aqui, tem mais uma coisa. Jeremias 15, 1. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Aonde é que está Samuel? Em cima, Do lado do Senhor. Está lá com ele. Lá em cima. Se Abraão está lá, Moisés e Samuel também. Segue. Mande-os embora. Não, segue não. Era o que eu precisava daí. Vamos lá. Agora, 2 Coríntios, esse é bárbaro. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Mas não me surpreenda, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Até Satanás se disfarça de anjo de luz. 11, 11, versículos 14 a 15. Bom, deu para ver que não é. Vem de baixo. Teve uma mulher lá que falava, adivinhava, andando atrás de Paulo, e ele exortou: sai, espírito. Não deixou se convencer. A gente sabe onde está Abraão, a gente sabe onde está Samuel, a gente sabe onde está Moisés. Aqui a gente matou uma parte do problema. Tá? Muito bem. A outra é a seguinte. Deuteronômio capítulo 18. Aí isso você vai fazendo estudo, você começa a fazer as perguntas. Então a próxima pergunta é: poxa, mas ela falou coisas que, né? Que foi falado, faz sentido. Como é que é isso? Olha, a própria Bíblia nos ensina o que eu devo fazer. Então, Deuteronômio 18, de 21 a 22. Lê para mim. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tá, então quando um profeta fala alguma coisa, o que precisa acontecer? Cumprir. 100% do cumprimento. Não tem negociação com o Senhor. Me acha um texto em que alguém profetizou alguma coisa que aconteceu metade. O que foi profetizado sobre o exílio na Babilônia, o que foi profetizado sobre a vinda de Cristo, vai para Isaías e veja lá o que foi profetizado sobre o sofrimento de Cristo na cruz.
Mas tem coisas que ainda não aconteceram. Sim, tem coisas que ainda não aconteceram. E aí, Então não foi concretizado. sim. Só que nessas condições, eu não tenho a responsabilidade de saber. Isso vai ser revelado no tempo do Senhor. Entendeu? Então, Agora, nesse caso, o profeta seria apedrejado? na realidade, eu não sei se no contexto aqui ele seria apedrejado, pode até ser que depois ele teria um contexto, eu não tenho certeza de responder. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o que ele falou, não considere. Ele não é um profeta. O que ele falou não vem de Deus. Então, toda vez que um profeta falar alguma coisa, isso vai ter que acontecer 100%. Tem coisas que ainda não foram reveladas. Você está corretíssima. Tem coisas que eu ainda não sei. Mas aquilo que já está revelado na palavra de Deus, aconteceu 100%. Tá? Então, ó, nesse caso, ele falou que você e seus filhos morrerão. Eu acredito que existe, por exemplo, espíritos do mal, tudo que saibam coisas. Sim. Certo? Certo. E aconteceu. Então, eu não digo que essas pessoas sejam do bem, sejam de Deus. Uhum. São do mal. E elas existem. Então, olha só. A pergunta é, se quem falou foi Samuel. O que eu estou tentando tirar é não foi Samuel, foi um espírito do mal. Então você está certo. E outra, o que os espíritos adivinhadores sabem, ele não sabe o futuro. O único que tem a onisciência é Deus. Mas eles trabalham com o que eles veem que aconteceu. E você foi bárbara. Porque você falou assim, mas ele falou o que ia acontecer. Será que ele falou tudo? Porque ele tinha que falar 100%. Então vamos lá. 2 Samuel, 1 Samuel 28, 19. Lê para mim. 1 Samuel 28, 19. Pode ler? O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos de todos os filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo. Olha o que você acabou de falar, não foi isso? Mas olha só, ele falou, o Senhor entregará você nas mãos dos filisteus. Não foi isso que ele falou? Que o Espírito falou? E todos os seus... Então segue. Vamos lá. O Senhor... Pera, não, o segue é... Desculpa, eu empolgo aqui. 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. 31, versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Jóia. Primeiro, o Espírito falou, amanhã. Não foi amanhã. A guerra só aconteceu 18 dias depois. Vai lá e acompanha os eventos. Então não aconteceu amanhã. Segundo, ele falou, você será entregue nas mãos dos filisteus. Não foram os filisteus que mataram ele. Ele é orgulhoso. Você acha que Deus não sabe disso? Ele falou assim, escudeiro, eu morrer na mão dos filisteus para eles falarem que me mataram, me mata. O escudeiro falou assim, eu não. O que ele fez? Pegou a espada e ele mesmo se matou. E aí o escudeiro tontão depois foi querer fazer graça com Davi. Davi falou, foi você que matou Saul? Então tá bom, mata o cara. É porque eles eram... os ungidos não poderiam Não ser podia mortos. ser mortos. E ainda ele manda o escudeiro dele fazer algo que estava Fazer algo que estava contra. De novo, mas aí fazer algo que não estava contra, a gente vai por aqui. Até aí tudo bem, né? Tá bom, então olha só.
Não foi nas mãos dos filisteus. Não foi amanhã, foi 18 dias depois. E aí ele falou que você e todos os teus... Beleza. Vamos lá. 1 Samuel 31, 2. Está aí, 1 Samuel 31, versículo 2. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filho de Saul. Matou 3. Jonatas, Abinadab e Malquizua. Gente, e Isbosete, e Mefibosete, e a filha. Quer ver? Olha lá. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isibosete, filho de Saul, para Maanaim. Sobrou Isbosete. É difícil falar os nomes deles, né? Isbosete. É, Isbosete. Tá. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Pra gente fechar aqui. 21. Versículo 8. Lê você também, amigo. Tá. Contudo, entregou-lhes Harmoni e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispá e de Aiá. Então, gente, ficou Isbosete, Mispá, Mefibosete, Harmoni. E o que foi que o Espírito falou? Você e todos os seus filhos serão mortos nas mãos dos filisteus. Saul não foi morto na mão dos filisteus, não morreram todos os filhos, portanto, não aconteceu 100%. Qual é a importância disso? O espírita vem e fala assim, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia um exemplo claro do que é uma pessoa orgulhosa, que quer tomar as decisões por si só e faz coisas erradas. Está na Bíblia a confirmação de que falar com espíritos mortos está errado, porque não é validado pelo Senhor. Está errado porque não aconteceu. E aí você navega com esse carinha de Deuteronômio a Apocalipse, e pode ser que você tenha a chance de trazer esse cara à conversão. E aí a gente está respondendo segundo a orientação de 1 Pedro 3,15. Eu tenho o quê? A responsabilidade de ter a palavra para poder falar da verdade no momento propício. Eu vou dar um café para vocês. 6 minutos? Vocês estão chateados comigo? Não, né? Não dava para parar, né? Um momento de desempolgação. Mefibosete era o que era manco, não tinha perna, e Davi acolheu. Gente, faz um estudo de Saul e faz um estudo de Davi, é muito. Aí você entende por que Davi, apesar de ter feito o que fez, era um homem segundo o coração de Deus. A gente ainda está nas circunstâncias, então vamos lá. A gente fez a discussão, nós fizemos a discussão de portas abertas e portas fechadas, nós fizemos a discussão da questão do Espírito Santo. Aí saímos aqui nesse contexto aqui de fazer um estudo para poder responder corretamente a verdade. E aí você pode falar assim, bom, aonde é que a visão tradicional se ampara para poder ter certeza? Porque eu, enquanto cristão, já orei fervorosamente, já tentei buscar uma resposta e não sentia que eu estava entendendo o que estava se passando. E aí eles usam o artifício de utilizar a questão da lã de Gideão como uma possibilidade de você conseguir obter a palavra final sobre uma decisão. Aí, a gente já falou isso na aula passada. Gideão tinha uma decisão a ser tomada, consultou a Deus e fez lá, gerou um modelo bem específico para obter uma resposta do Senhor. A primeira pergunta que eu falo para vocês: quando isso aconteceu de novo? Quem mais usou isso na Escritura? Portanto,
Isso não é algo normativo. Não existe nenhuma orientação para você seguir esse tipo de evento. E outra, Gideão faz isso numa condição de temor, de insegurança. Eu até posso correr o risco de, se fizer isso da forma errada, estar fazendo algo que as Escrituras desaprovam. Porque eu posso estar fazendo o quê? Colocando Deus à prova. Eu posso estar provando o Senhor. E eu acho que o mais importante é o seguinte: as motivações. Por que eu posso buscar ardentemente fazer isso? Qual seria a minha maior motivação? No fundo do seu coração. Por que eu usaria um artifício desse? Imagina que você tem uma decisão extremamente séria, você já orou, você leu a Bíblia, você estudou, e aí, mas eu vou fazer a lã de Gideão. Não está confiando. Mas qual é o teu objetivo de tentar ter essa confirmação do Senhor? Você saia bem, uma justificativa. Olha, eu posso interpretar isso de uma forma meio que deturpada, que tipo, mas eu quero saber a vontade perfeita. Essa justificativa é isso. Não, porque eu quero saber, eu quero realmente ser alguém obediente. Eu quero fazer de acordo com o que Deus realmente quer, perfeitamente. Só que quando você faz isso, você joga toda responsabilidade aonde? No Senhor. Sabe o que você está fazendo? No fundo, você quer saber por que você vai e faz. E se lá na frente der errado, mas Senhor, tu me disseste que era para fazer desse jeito. E esse tipo de pensamento não casa com a expectativa do Senhor para as nossas vidas. Porque é justamente o contrário. Ele quer que eu exerça essa responsabilidade, porque Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. E são nessas decisões que eu provo o meu amor, a minha adoração, o meu compromisso com Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você guarda os mandamentos e isso é uma prova de amor. E as decisões de você obedecer segundo aquilo que está na instrução moral, que é a palavra de Deus, é uma forma de você exercer um ato de responsabilidade, é uma forma de você mostrar para o Senhor que você está amadurecendo, que você está caminhando no sentido da santificação, e que você estará cada vez mais apto e pleno para ser usado na sua obra. Veja, também é outro ponto. Você crescer em maturidade espiritual e no conhecimento da palavra não é para você. Não é para vir na frente da igreja, na coinonia ou na liderança e brilha a estrelinha. Já falei isso. Eu já vi um estudo, que eu me pego com esse ponto de livre-arbítrio, né? Que eles separam, né? Eles separam em livre-arbítrio e livre-agente. Que assim, teoricamente a gente não tem o livre-arbítrio. Porque, por exemplo, eu posso, uma vez que eu me converti, eu falo assim, eu não quero mais pecar, eu não consigo. Então assim, eu não tenho o livre-arbítrio de falar, eu não vou mais pecar, porque a gente não consegue. Então, aí ele meio que fez esse estudo separando isso, né? O livre-arbítrio e livre-agente, porque a gente escolhe a roupa que a gente usa, a gente faz as coisas de acordo com o que a gente quer, mas tem coisas que a gente não consegue. Então, assim,
Às vezes até hoje eu me questiono, né, sobre se de fato a gente tem esse livre-arbítrio completo, né? Eu acho que, assim... É muito complexo isso, né? falar de livre-arbítrio é complexo, mas pensa comigo. Por que é que você tem essa luta com a carne? Porque alguém teve o livre-arbítrio lá atrás de decidir. De decidir o quê? Em Gênesis capítulo 3, o que ele fez? Ela optou por desobedecer. Gente, olha, fala a verdade. Quando você chegar lá, você pergunta. É para Eva, né? Para Eva e para Adão. Porque Deus, imagina, tudo lindo, tudo maravilhoso. Adão eterno. Adão perfeito. Eva deveria ser maravilhosamente linda. Primeira mulher. Adão, acho que nem tanto, né? Que Adão significa vermelho. Devia ser, que a partir vermelho, bem vermelho. Né? Mas Eva devia ser linda. Estava tudo certo. Só tinha um mandamento. Pensa. Você domina sobre todos os animais, você domina sobre tudo. Foi ele que deu o nome de todo mundo, foi ele. Aí sim, eu considero a questão do tempo, do amanhã. Um dia não é um dia. Aí tem essa questão do estudo da cronologia na criação, por exemplo. Que cada dia seria talvez uma era. E é isso que eles falam, que quem tinha o livre-arbítrio? Adão e Eva. Nós, depois do pecado Continua, principal, só que a gente não tem, porque a gente peca e não consegue não então, pecar. mas esse é um problema, porque assim, eles tinham o livre-arbítrio e não tinham o conhecimento do que era o mal, mas eles tinham o livre-arbítrio. Aí os dois optaram por pecar. E quando houve isso, para que eles não vivessem eternamente na morte, Deus tomou circunstâncias para nos proteger, pensando em nós. Então nós continuamos tendo livre-arbítrio, mas nós temos a consequência da queda. Eu não sei se tem a ver, né, com a nossa discussão aí, mas esse lance do pecado, do livre-arbítrio, de não pecarmos, na verdade a gente não consegue deixar de pecar, não é porque a gente escolhe ou não, é porque é parte inerente do nosso Parte ser. inerente do nosso ser. A gente não consegue ser algo que a gente não é. A gente tem o livre-arbítrio e a escolha de fazermos aquilo que nos compete. Mas aquilo que é inerente a nós, a gente não consegue fazer, faz parte Olha que bom. do ser humano, né? Pode. Deixa eu só escrever uma palavra aqui. Você sabe o que isso me remete? Existe um esforço. Quando eu falo de responsabilidade aqui, é que existe um esforço teu. Pode falar. Essa questão do livre-arbítrio é muito difícil, mas para os reformadores, os primeiros, o livre-arbítrio está vinculado exatamente com essa questão de você poder escolher entre o bem e o mal, o pecado ou não. O incrédulo, ele não pode fazer isso, por isso ele não tem o livre-arbítrio. E essa palavra... Ele vive, pela natureza dele, ele não tem isso, ele não tem... Tá, ok. Então, como essa é a discussão. Adão e Eva puderam ter o livre-arbítrio porque eles não tinham pecado. Né? A partir do momento... E aí tá, e depois a palavra, ela foi um pouquinho utilizada para exemplificar aquilo que as decisões que nós tomamos no dia a dia, e acabou havendo uma certa confusão. Exato. Então, para os reformadores, os primeiros, o livre-arbítrio, ele só pertence ao cristão, aquele que é gerado Era isso que eu escrevi aqui. Era isso que eu escrevi. porque aí tá, nós podemos escolher, porque... E Aí sim. É esse ponto, o problema é pior, porque Nós nós temos, Marcel, nós temos o Espírito Santo, então nós não temos desculpa. Isso. É esse que é o... Perfeito. E isso, aí sim, se a gente fala do ímpio, ele vive no pecado. Isso para ele é natural. Ele pode até fazer, inclusive, Salmo fala, né? Ele fala assim, poxa, o ímpio cresce, enriquece, mesa farta, e eu aqui, aí quando ele se deu conta da verdade, né? Agora nós temos, e veja, então tudo se aplica ao cristão, tudo se aplica a nós que somos salvos, e essa responsabilidade. Não, agora sim, legal. Bom, vamos lá, gente, senão... Nós vamos até meio-dia. Não vai. O último. E você leu do casamento, a gente parou no casamento, eu não vou resolver. Então, eu li o casamento.
Então, do casamento, só para eu ter que voltar nisso aqui de novo. Quem lê o texto lá de Gênesis? Gente, aí o que acontece? De novo, quando de novo aconteceu alguém pegar e mandar o servo ir lá buscar e ver? Não é normativo. Então, por exemplo, eu vou ter que contratar alguém, fazer dele meu servo assim, fulano. E ó, eu nasci em Angola, eu e meu irmão. Vai para Angola e encontra uma mulher pro Gabriel. Hein, Gabriel? Que risco, hein? Mas era interessante. Como que os pais davam as mulheres assim para pessoa desconhecida, como aconteceu? Mas aqui, a gente estava num contexto em que não é normativo, não era qualquer mulher, era para ser esposa de Isaac, filho da promessa. E a partir dali que a nação ia ser formada. Então, gente, era especial. E isso não acontece de novo. Então, a decisão de você escolher... Bom, todos já são casados aqui, quem está casado não tem mais, né? Mas a decisão de vocês escolherem uma boa esposa é de vocês, segundo as Escrituras. Amém?